E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar do porquê que eu desisti de morar numa cidade grande. Desisti de querer me mudar para um grande centro do Brasil, né? Primeiro eu tenho que falar todo o contexto de onde e como eu vivo, né? Para você entender melhor onde que eu quero chegar. Eu moro em Goiás, sempre morei aqui no estado de Goiás, sou daqui, nasci em Goiânia, moro no interior do estado, vivi aqui a maior parte do tempo, né? Dá pra dizer que eu vivi entre, vou botar uns 65% do tempo aqui, na cidade que eu moro, no interior, e 35% em Goiânia, né? Mais ou menos essa divisão. E o que acontece? Por algum tempo eu pensei sim em mudar para uma cidade grande, sair daqui, porque a minha cidade ela tem mais ou menos 60 mil habitantes, então é uma cidade pequena mesmo. Apesar de aqui dentro do estado ela ainda está entre as maiores, né? Porque tem cidade muito menor aqui, né? Mas eu considero pequeno perto do que eu queria ter acesso, né? Algumas coisas que eu queria ter acesso e não tem aqui. Então, por algum tempo eu pensei em me mudar para uma cidade bem maior, voltar para Goiânia e me estabelecer lá, quem sabe, ou então mudar para alguma outra cidade que eu conhecia aí afora. Tem outras cidades que eu conheci pelo Brasil aí que eu gostei muito, né? Por exemplo, tem duas cidades de interior, uma no interior de Minas e uma no interior de São Paulo, que eu conheci, que eu fui algumas vezes, que eu gostei bastante, que apesar de ser cidades do interior, são cidades muito grandes. Uma delas é Uberlândia, aqui perto, aqui pertinho, 200 e poucos quilômetros daqui. Cidade de 700, 800 mil habitantes, né? Então, apesar de ser interior, é uma cidade grande. E a outra é Ribeirão Preto, em São Paulo, que eu também conheci, que eu fui lá algumas vezes e gostei muito de lá. Uma cidade muito bonita, uma cidade muito organizada, grande, uma cidade interior com cara de capital, né? E pensei em várias possibilidades já, até em alguma outra, né? Capital que não fosse Goiânia, Brasília. Já fui muitas vezes em Brasília e gosto muito de lá também, assim, a região central ali de Brasília, né, do plano piloto e tudo mais. Por que eu fui perdendo aos poucos essa vontade? Aos poucos eu fui vendo que não era uma boa ideia. Primeiro, acho que a principal é o custo de vida. Você, assim, eu vou dar um exemplo mais ou menos claro, assim, que dá pra você entender. Uma pessoa que ganha 10 mil reais na minha cidade, ela vive um alto padrão de vida. Ela é quase rica com 10 mil reais por mês. Ela vive um alto padrão de vida. Em Goiânia, a pessoa com 10 mil reais, ela já não vive da mesma forma. Ela já é uma pessoa de classe média. Em São Paulo, uma pessoa com 10 mil reais, menos ainda, vive um padrão de vida mais baixo ainda. É uma pessoa comum. A pessoa com 10 mil reais em São Paulo, ela vive comum. Uma vida comum. Então isso vai variando. A realidade ela vai variando, né? Dependendo da região e do tamanho, da proporção daquela cidade. Né? Então eu tô aqui no interior de Goiás, onde o padrão de vida ele não precisa ser muito alto. Ele não precisa ser... O dinheiro, na verdade, que a pessoa ganhar, não precisa ser tanto para que ela viva bem. Ela viva um padrão de vida legal, né? Então esse é um dos principais motivos. O outro motivo é, por exemplo, um vídeo que eu vi recentemente de um cara que ele tá num apartamento ali no setor Bueno, em Goiânia, para quem conhece, é um setor de alto padrão, de apartamentos caros, ali. E ele começa a filmar da sacada do apartamento dele prédios que estão sendo construídos ali no setor Bueno, no setor Marista, que são setores caros ali, né, da região. Apesar de ter setores mais caros, mas ele também é caro.
E, e assim, muitos prédios, mas muito prédio sendo construído ali em volta, mas muito prédio mesmo. E quando tem muito prédio sendo construído num lugar, o que que significa? Basicamente, um prédio, ele significa que estão empilhando gente. Estão empilhando seres humanos, estão botando um ser humano em cima do outro. Ou seja, estão acumulando pessoas num espaço muito pequeno. Estão colocando muita gente em pouco metro quadrado. Isso significa que o trânsito piora. O trânsito piora. É muita gente num lugar só. Onde tinha uma oferta muito grande de trabalho, começa a diminuir essa oferta. Começa a diminuir. Esse acúmulo de pessoas em um lugar, ele faz com que o padrão de vida ele também fique cada vez mais caro. E cidades como Goiânia, como Brasília, elas vão aos poucos começando a se igualar a São Paulo, ao Rio de Janeiro, que são as maiores cidades do país. Estão começando a se igualar. Tá ficando o aluguel em Goiânia, tá ficando parecido com o aluguel de São Paulo. A coisa tá ficando absurda. E aí, para você morar num lugar desse, você tem que ganhar muito dinheiro também. Entendeu? E aí, essa questão de padrão de vida, eu ganhando muito menos aqui, eu consigo viver melhor. E mesmo que, vamos supor que amanhã eu conseguisse um emprego numa cidade grande, eu precisaria ganhar muito mais do que eu tenho a possibilidade de ganhar aqui para viver bem lá. E com a internet, com o meu objetivo de internet, de ganhar dinheiro com a internet, eu posso tirar essa parte da minha vida de ter que ficar preso num lugar. Então, se eu conseguir chegar ao ponto de eu viver 100% da internet, eu não vou precisar estar preso a uma cidade. Eu praticamente posso tirar esse planejamento da minha vida de viver num lugar só. Posso viver em lugares diferentes, eu posso viajar mais, posso dar prioridades a outras coisas que não seja ficar preso em um lugar. E hoje, para viver numa cidade grande e viver bem e ganhar muito dinheiro nela, mas assim, é uma realidade muito diferente da minha, né? Conheço pessoas, eu tenho amigos conhecidos aqui que saíram daqui, foram para uma cidade grande porque a pessoa conseguiu, ela prosperou na vida, ela se deu bem, ela foi para um grande centro, acabou voltando por não se adaptar e levar em consideração tudo isso que eu tô te falando aqui, né? O padrão de vida, ele é de lugar para lugar, de região para região. Os mesmos 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, ele vai ser diferente dependendo do lugar que você estiver. Então, como eu disse, 10 mil aqui, a pessoa vive muito bem. 30 mil reais, a pessoa vive uma vida de rei na minha cidade. Não é certo? Quando numa cidade grande quando você ganha bem assim, você vai querer morar em condomínio para ter mais segurança. E aí, a partir do momento que você decide morar em condomínio, mais da metade do seu dinheiro vai para moradia, tá? Vai para o aluguel, vai para o condomínio, vai para os altos custos daquele bairro que você mora, né? Tudo fica muito mais caro, mas muito mais caro. Então eu levo tudo isso em consideração. E eu acho que esse dinheiro que eu gastaria em um condomínio fechado, em segurança, em precisar ter um carro para me deslocar, porque quando você está numa cidade grande você vai andar muito, ou você vai gastar com um carro bom, ou você vai gastar muito com Uber, ou com qualquer transporte que seja, você vai gastar muito, né?
Então, eu prefiro gastar esse dinheiro viajando pro lugar que eu gosto de ir, voltando para cá e vivendo a tranquilidade. Eu não sei se eu vou ficar por muitos e muitos anos aqui. Eu não sei se... ainda para mim, mesmo que não seja morar numa cidade grande, eu ainda vejo como possibilidades alguma outra cidade melhor aqui do interior, né? Tem cidades muito boas, assim, muito melhores do que a minha na região, aqui mesmo no interior de Goiás. A minha cidade, ela tem alguns problemas. Ela tem alguns problemas de... Ela não é muito bem cuidada, a verdade é essa. Ela tem muito buraco na rua, ela tem muito... Nossa, ela tem muito morro, ela tem muita subida, muita descida. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de cidade plana. Mas claro, tem pontos positivos também. Aqui tem o SUS, né? Então, ao redor, se pegar um raio aí de 50, 100 quilômetros, ela é a única cidade que tem o SUS. Então as cidades vizinhas precisam vir para cá para usar o SUS. Ela tem 4, 5 supermercados grandes. Ela tem um projeto que eu não sei se vai sair do papel, mas ela tem um projeto de um shopping, né? Isso daí eu não sei, realmente eu não sei se vai sair do papel ou não, mas tem um projeto de um shopping, de um atacadão ou atacarejo, não sei. Então ela tem algumas coisas assim, ela tem uma perspectiva de evoluir, de crescer mais. Mas eu não sei, isso daí é algo que eu não decidi completamente ainda. E com esse pensamento que eu tenho de ganhar dinheiro pela internet, eu conseguindo concretizar isso, nem vai ser uma preocupação, né? Como eu disse nesse vídeo mesmo. Eu posso despreocupar disso, de ficar fixo no lugar por conta de trabalho. Então, é um negócio que eu conseguindo concretizar vai ser flexível para minha vida. Vai ser flexível. Então vamos ver. A questão da cidade grande, eu meio que aboli essa vontade da minha vida mesmo. É muito mais preocupação, é muito mais perrengue, né? É uma violência muito maior. Aqui, eu nunca ouvi falar em assalto à mão armada aqui, né? Eu nunca ouvi falar de uma pessoa sair na rua e ser assaltada. Pode ter acontecido uma vez ou outra, mas não é comum. E, inclusive, o estado de Goiás, ele é hoje o estado mais seguro do Brasil. Não sou eu que estou falando. As estatísticas falam isso. Então, sim, eu gosto do meu estado. Eu sou orgulhoso por ser goiano. Hoje ele é um estado seguro, sim. Em comparação ao resto do Brasil, é um estado seguro. Dá para dizer que é um estado seguro. Claro que quem passou por violência vai questionar o que eu tô falando. Mas óbvio, porque acabar não vai acabar. Mas é sim o estado que tem os melhores números em questão de segurança pública. Eu ainda acho que é um estado pobre. Acho que é um estado pobre, sim, né? Eu conheci há pouco tempo atrás, eu fui no sul, passei por ali algumas cidades do sul, ali do Paraná, né? Foi no Paraná que eu fui e percebi que a realidade é outra, o poder aquisitivo é outro no sul. Mas, lógico, todo lugar tem seus problemas. No geral, eu gosto muito sim do meu estado, não pretendo por hora sair daqui não. Mas é isso daí, a cidade grande eu tirei da minha lista de vontades de viver num grande centro. Como eu gosto muito de ir em show, eu prefiro ir pra São Paulo, assistir um show e voltar. E tá tudo certo. Ir pro Rio de Janeiro, igual eu fui ano passado, fui pro Rock in Rio. Fui lá, fui um bate e volta. Só fui e voltei também. Eu tô preferindo viver assim. A tranquilidade tá... Eu tô numa fase da vida que a tranquilidade tá sendo uma prioridade pra mim, beleza? Então é isso aí. Só isso que eu queria falar. Valeu. Compartilha.
se inscreve, deixa o like. Eu sempre esqueço de falar essas coisas. Sempre esqueço de pedir para deixar o like, para se inscrever. Mas você me ajuda muito se fizer isso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.